1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9, 10 e 11. Todos acharam? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9, 10 e 11. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Irmãos, a vida cristã não é um traço de 100 metros. A vida cristã é comparada como uma maratona, porque exige força, diligência. A vida cristã exige perseverança. Por isso, nem todos que começam a maratona terminam. Por quê? Porque nem todos estão preparados para chegar até o final. Porque precisa de muita disciplina corporal, uma alimentação adequada, e é preciso disso. Se você der uma olhada em Hebreus capítulo 12, você vai ver que lá o escritor aos Hebreus está falando de a carreira cristã. E lá ele diz duas coisas que aquele que corre a carreira cristã, que está no caminho dessa maratona cristã, precisa atentar para duas coisas. Deixa o embaraço. Ele está falando da carreira cristã, e por isso o corredor, aquele que está lá na maratona, não pode ter roupa pesada, não pode ter nada embaraçando, vestido longo, os homens andavam, naquela época de vestido, tinha que estar com a roupa adequada para correr. E o escritor aos Hebreus, olhando isso, diz, a vida cristã é assim, cuidado, às vezes tem coisas que não é pecado, mas é embaraço, e vai trazer problema para aquele que está correndo a carreira cristã. E ele também diz que, e o pecado que tenazmente nos assedia. E a segunda coisa, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Não olhe para cá, não olhe para lá. Olhe para Jesus. Aquele que quer chegar lá na linha de chegada, uma redundância, aqueles que quer chegar lá, não pode olhar para a plateia aqui do lado. Não pode, precisa olhar para frente. Eu tenho um alvo. E a vida cristã também é assim. Uma outra maneira, irmão, de nós compararmos a vida cristã é aquela situação que nós conhecemos, queridos. A dieta, um programa de exercício físico e casamento. O que a dieta, o programa de exercício físico e casamento tem a ver com a vida cristã? Tudo. Porque é fácil começar uma dieta, mas continuar não é fácil. É fácil fazer uma programação de exercício físico. Vou para a academia, este ano eu vou para a academia, eu vou dar uma malhada, vou melhorar o meu corpo. Só começa, mas não dá. Não dá, quebrei a dieta e não dá. E o casamento? No início é tudo romântico, né? É tudo romântico, é tudo mil maravilha, mas o passar do tempo, eles começam até, as mulheres começam a falar com a gente, sabe? Eu não vi esse defeito que você tinha quando nós namorávamos, não é isso? Fala com a gente, né? E a gente fala a mesma coisa para ela, eu também não consegui ver esse defeito que você tem. Irmãos, é isso, a vida cristã é fácil iniciar. Eu acho assim interessante aquelas pessoas novas convertidas, eu trabalhei com elas aí nas empresas, né? Jesus, eu orava lá no refeitório com a mão erguida, nem agradecia alimento lá, não, era com a mão erguida mesmo, orando a maior altura. Conheci Jesus e tal. Mas, irmãos, novo convertido, aquele primeiro amor, né? De repente,
jamais, nem orar, com o passar do tempo, nem orar mais, ele estava orando. E um dia eu perguntei, rapaz, você não está orando mais? Eu estou orando, mas estou orando com o olho aberto agora. Não precisa fechar o olho para orar. Opa, melhorou, né? Cresceu. A vida cristã, irmãos, é assim, é desta forma. Então nós vamos dar uma relembrada aqui sobre o que o Espírito Santo fala para nós nessa série que nós estamos falando sobre prioridade da igreja. Você lembra? Prioridade da igreja? Nós precisamos olhar o contexto no qual nós estamos inseridos. E o contexto é de grande degradação moral. As pessoas não querem Deus. As pessoas são egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, desobedientes a pais e mães, diz o apóstolo Paulo nessa primeira série que nós vimos aqui. Mas também Paulo aconselha Timóteo a continuar. Prega a palavra, Timóteo, prega. A prioridade da igreja é pregar. Não é a igreja que salva. Não é a mensagem do pastor que salva. É a palavra de Deus que salva, que liberta. Então continua pregando, Timóteo. Prega a palavra. E vimos também, na última quinta-feira que tivemos aqui, que a igreja foi chamada para adorar. E não é adorar do jeito que nós queremos, do jeito que agrada a plateia, as multidões. Devemos adorar segundo prescrição das Escrituras. Precisamos fazer tudo conforme foi nos ordenado na santa palavra do Senhor. E hoje nós vamos ver aqui o que a igreja deve seguir. O que ela deve seguir? Dentre todas as virtudes cristãs que o apóstolo Paulo elenca aqui, as 6 virtudes cristãs, eu quero destacar a piedade. Piedade. Mas primeiro nós precisamos entender o que é piedade. Piedade não é aquela espécie de santimônio. Ó piedoso pastor, ó piedoso apóstolo, ó piedoso padre e papa, ó piedosa Maria, rogai por nós. Não, piedade na linguagem que o apóstolo Paulo usa não tem nada a ver com isso. E piedade na linguagem que o apóstolo Paulo também está usando aqui não tem nada a ver com o nosso dicionário em português diz. O dicionário em português diz que piedade, uma pessoa pia, é uma pessoa que tem compaixão, que tem dó e que ajuda o outro. Quando você lê piedade, principalmente nos escritos de Paulo, você precisa atentar ao que ele está querendo dizer com isso. Piedade nesse texto é alguém que vive a vida com temor a Deus, que tem uma conduta baseada no caráter de Jesus. Lembra que o propósito da salvação, segundo o apóstolo Paulo em Romanos 8, é o quê? É que nos conformemos à imagem de Jesus. Nós precisamos nos parecer cada dia mais com Jesus. Esse é o propósito da salvação. Ir para o céu? Não, ir para o céu sim. Mas o propósito é ter a imagem de Jesus. É como se Jesus estivesse andando aí na rua. É como se Jesus estivesse trabalhando na empresa onde você trabalha. É como se Jesus estivesse aí na vida dos nossos nobres amigos que limpam a rua que nós sujamos. É como ele estivesse fazendo isso aí. Então, o propósito de piedade é ter uma vida voltada completamente a Deus. Uma conduta que as pessoas olham e dizem, esta pessoa, de fato, é uma serva do Senhor. E aqui, irmãos, está o grande dever do cristão, principalmente o pastor. Ele deve seguir a piedade. O crente piedoso tem uma conduta de honrar a Deus como Senhor e como Redentor da sua alma. Um crente piedoso tem reverência e temor a Deus. E aqui temor não é necessariamente ter medo de Deus. É claro que todos nós deveríamos ter pelo menos um pouco de medo de Deus. Porque Hebreus sempre está falando, horrenda coisa é cair nas mãos dos Deus vivos. Deus é fogo consumidor. Aqui ele está alertando para que possamos ter temor ao Senhor. Então, irmãos, nós precisamos olhar para essas coisas, ter reverência, não somente na igreja, não somente aqui, ter reverência e temor a Deus, mas a nossa vida precisa ser uma vida de piedade. Nossa vida deve ser notabilizada pelo temor ao Senhor.
que se traduz no amor, na reverência, na santidade ao Senhor. Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, que muitas pessoas têm a forma de piedade. Parece ser tão santo, parece ser tão amoroso, aquelas pessoas que pregam, falam com a voz tremida, que passam um ar de unção do Espírito, que chora, parece tão piedoso, tão reverente, tão cheio de poder. Paulo diz que muitos têm forma de piedade, têm uma aparência de piedade, mas na verdade não são piedosos. Então você precisa entender aqui que piedade, que o apóstolo Paulo está dizendo, aquela conduta cristã que se coaduna com o caráter de Jesus. Eu preciso me aproximar do caráter de Jesus. Muitas pessoas até dizem o seguinte, eu não vou dizer que esteja errado, mas vai fazer determinada coisa e diz, se Jesus estivesse fazendo isso, se Jesus tivesse que tomar essa decisão, ele faria do jeito que eu estou fazendo? Se Jesus estivesse andando na rua e visse algo que não é uma conduta cristã, o que ele faria? Ele ia até lá e falaria com a pessoa ou ele deixava aquilo passar? Talvez isso sirva também para nos mostrar que nós precisamos ser mais piedosos, nesse sentido de que nós estamos, como os pais da igreja no primeiro, segundo e terceiro século sempre disseram, corandel, estamos diante da face de Deus. Então isso é temor. Não é deixar de pecar para, não, eu não vou pecar porque Deus vai me punir. Não. O crente piedoso, o crente que tem reverência a Deus, ele não peca pensando, ele não deixa de pecar pensando nisso. Ele deixa de pecar, mas não, isso afronta a Deus. Você lembra quando a mulher de Potifar tentou seduzir José, ele diz, não, eu não vou pecar contra Deus. Ele não pensou primeiramente no marido dela, ele pensou, não, eu não vou pecar contra Deus. Isso é piedade, isto é pensar na santidade do Senhor. Então você entendeu o que é piedade, é reverência, é temor, é ter uma conduta reta diante do Senhor. Agora vamos ver o versículo 9 e 10, obstáculos à piedade. Tem obstáculo, né, irmãos? Tem obstáculo. Mas dá uma olhada aí, volta aí para capítulo 4, versículo 8. Tá aí, é só virar a página, na minha Bíblia aqui é só virar a página. Capítulo 4 e versículo 8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e há de ser. Paulo compara aqui, irmãos, o exercício físico com o exercício da piedade. Ou seja, ninguém se torna temente a Deus, reverente a Deus, de um dia para o outro. É um exercício espiritual. Ele precisa estar sempre exercitando a vida espiritual. Como, pastor? Lendo a Bíblia todos os dias, meditando na palavra do Senhor, quem sabe cantando também hinos que glorificam ao Senhor. Ele precisa vigiar seus olhos, ele precisa ter cuidado para onde ele está olhando, ele precisa, irmão, fazer esse exercício. É difícil viver piedosamente aqui neste mundo, é difícil. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e há de ser. Então você sabe que conquistar uma forma física demanda muito suor, demanda muitas dores no corpo. Pessoas às vezes têm até lesões por fazer exercício físico errado. As pessoas desejam a forma física boa. O apóstolo Paulo diz, não que este exercício seja ruim, tem certo proveito, mas exercita na piedade, que é melhor. Quantas pessoas, né, queridos irmãos, gastam muito tempo para manter o seu corpo
numa forma física ideal que ele quer. Quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas deixam até mesmo de vir à igreja para exercitar fisicamente? Quantas pessoas deixam de ler a Bíblia, de meditar, orar com seus filhos, meditar na palavra de Deus, só por causa do exercício físico? Coisas que não vai te levar para a vida eterna. E aqui o apóstolo Paulo diz, não, exercita-te na piedade, não abra mão disso não. Abra mão não. Assim como você não tem uma forma física, não ganha uma forma física de um dia para o outro, para você ser uma pessoa piedosa diante de Deus, demora tempo. Você precisa exercitar. E aqui tem um outro obstáculo à piedade: desejo de ser rico e amor do dinheiro. Paulo, irmãos, poderia ter citado muitos obstáculos à piedade, mas ele citou esses porque é uma sedução que acompanha todas as gerações de pessoas crentes e não crentes. Acredito, irmãos, que todos nós, em algum momento da vida, já fomos assaltados pelo amor ao dinheiro. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, recentemente, perguntaram para eles, você já cometeu alguma ilicitude por causa do dinheiro? 52% dos entrevistados disseram que sim. E foi lá na Wall Street, aquele departamento de finanças dos Estados Unidos, né? Onde está lá a alma da finança dos Estados Unidos, né? 52% disseram que já cometeram ilegalidade por causa do dinheiro. Irmãos, o dinheiro é neutro, ele não faz bem e nem mal. O problema não é o dinheiro, o problema é o meu coração em relação ao dinheiro. Porque pessoas fazem o bem e também fazem o mal por causa do dinheiro. Com dinheiro a pessoa compra favores. Provérbio diz, engraçado, né? O livro de Provérbios diz o seguinte, que quando se aumenta a renda, aumenta também os amigos. Olha para você ver, você tinha uma renda tal, você aumentou sua renda, seu salário. Talvez isso seja uma atração para aquele familiar seu que muito tempo não vai na sua casa, né? De repente ele vai. Fulano está muito bem de vida, vamos fazer uma visita. E dinheiro, às vezes, traz problemas. E muitos problemas para nós. Tira o sono. Você pensa que esses empresários que têm bilhões aí na Bolsa de Valores, como que eles vivem? Eles não vivem bem. Eles não têm um sono profundo. Eles vivem pensando no dinheiro. E Paulo diz para Timóteo, Timóteo, não seja como os falsos mestres. Não tenha o desejo de ficar rico. Agora, irmão, nós vamos poupar a área do ministério pastoral também, né? Quantas pessoas envolvidas também, né? Por causa do dinheiro. Quantos pastores também que já deixaram que o dinheiro entrasse no seu coração. E às vezes fizeram negociata com a igreja, que tinha uma condição melhor, por causa do dinheiro, e acabaram entrando em grande ruína. Em outro lugar, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, Timóteo, cuidado com o desejo da mocidade. Muito cuidado com os desejos da sua mocidade. Não dê vazão aos desejos da sua mocidade. E aqui, notoriamente, ele fala sobre o dinheiro. Aqueles, Timóteo, que desejam ficar ricos, caem em laço e muitos problemas, afogam as pessoas na ruína. É um laço, irmão, perigoso manter no coração o desejo de ficar rico, porque a pessoa será tentada a praticar ilicitude, será tentada a elaborar um projeto e implementá-lo para ficar rico, será tentado a despender de toda a sua energia e tempo voltada para ganhar dinheiro. Aí o temor, a reverência, a confiança em Deus não mais existirão na vida de tal pessoa.
Se a pessoa confiar no dinheiro, ela deixa de confiar em Deus. Meus irmãos, e por que as pessoas se envolvem na busca frenética para ganhar mais dinheiro? Outros podem responder, para pagar minhas contas. Ok, devemos pagar nossas contas, mas além daquelas normais, a falta de contentamento faz com que adquirimos coisas que não cabem no nosso orçamento. Aí precisa de fazer carneiro e mais carneiro. E precisa trabalhar dobrado porque não teve no seu coração o contentamento. E o apóstolo Paulo chama a atenção aqui de Timóteo em relação a isso, e de toda a igreja, de todos nós. Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Pensa numa área difícil, irmão, para nós. Uma área muito difícil para nós contentar. A gente não contenta com o sofá, não contenta com a casa, não contenta com a cor, não contenta com nada. Nós sempre estamos querendo mudar. Eu não estou dizendo que está errado mudar. Se tudo aquilo que você estiver fazendo cabe dentro do seu orçamento, ok, tem que mudar mesmo. Tem que fazer mesmo, tem que ter uma casa bonita mesmo, tem que ter imóveis bons mesmo, se Deus deu condição. Mas e se não deu? E se não deu? Por que nós vamos enveredar por esse caminho? E por que nós vamos deixar que desejo frenético de ter coisas que vai nos fazer trabalhar dobrado e deixar de vir à casa do Senhor, e o desejo de ganhar dinheiro? Diz Salomão que quem ama o dinheiro nunca se fartará do dinheiro. Não tem jeito, irmãos. Se uma pessoa ganhar 5 mil reais por mês, naturalmente, o que eu estou dizendo, ela vai querer ganhar 7. E se ela ganhar 7, ela vai querer ganhar 9. E ela vai embora. Não para esse negócio. Não para. Se diminuir, pronto. Uma confusão. Uma confusão. Se a Receita Federal der uma mordida lá no nosso salário, nós ficamos bravos com isso. Por que o governo não corrige essa tabela da Receita? No nosso caso, no Brasil, a gente paga imposto demais da conta, muito imposto. Mas o retorno é que é diferente. E a gente fica bravo se tirar dinheiro do nosso orçamento, ficamos bravos. Mas nós nunca ficamos bravos quando nós vamos ganhar mais. Nós nunca vamos nos contentar com o dinheiro. O dinheiro, de fato, irmãos, é um grande obstáculo para o exercício da piedade. Primeiro, nós precisamos olhar o nosso coração. E quando nós buscamos a piedade, a reverência, a conduta correta diante de Deus, nós vamos ficar contente com aquilo que Deus nos deu. Ficar contente, irmão, quer dizer braço cruzado, quer dizer lutar. A Bíblia nunca é contra você fazer reserva de dinheiro. A Bíblia, inclusive, até te aconselha a fazer reserva e manda até olhar a formiga. Olha a formiga, elas armazenam alimento. Então, a previdência na vida do homem é bíblica. Mas o problema é eu pensar, se eu não tiver essa reserva, eu vou viver com grande dificuldade. E se eu tivesse essa reserva, eu não iria viver com dificuldade, talvez ao contrário. Se você tivesse a reserva, você viria com grande dificuldade. Mas eu deixo claro aqui que a palavra de Deus não é contra nós querer ganhar um pouco mais, melhorar a nossa situação financeira. Mas o problema aqui é amar o dinheiro. Esse é o problema. Agora, irmãos, em terceiro lugar, aqui nós fomos chamados para viver em piedade. E para viver em piedade, precisamos fugir. O apóstolo Paulo diz aqui para Timóteo, em primeiro lugar, tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Quais coisas que está falando? Muitas coisas. Mas prioritariamente ele está dizendo, desejo de ser rico e amar o dinheiro. Você é pastor, você é homem de Deus não se coloca coração nisso. Você não pode, Timóteo. Tu, porém, é homem de Deus. Primeiro, foge. Não tem jeito, irmão, de você encarar. Não, eu vou encarar e vou vencer, o dinheiro não vai entrar no meu coração. Não faz isso não. Faz isso não, que vai entrar mesmo. Você não tem capacidade de controlar isso. Faz isso não. Foge dessas coisas. Foge do desejo de ficar rico e amor ao dinheiro. Foge. A Bíblia manda, irmãos, fugirmos da idolatria, manda fugirmos da prostituição,
E Paulo fala aqui, foge dos desejos da mocidade para Timóteo. E ele aqui, foge também desse desejo que os falsos profetas têm. Então, primeiramente, fuja desses desejos. Sai dessa arena, sai do meio dessas pessoas que só falam em dinheiro, só falam em ganhar dinheiro. Este é o mandamento negativo, fuja desses desejos. Como eu vou fugir desses desejos? O versículo 12 aí diz, combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste boa confissão perante muita testemunha. Combata isso, combata. Agora tem um mandamento, né, irmãos? Um mandamento positivo. Persiga. Primeiramente foge, depois segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Justiça e piedade. Justiça é a expressão do caráter cristão. É a expressão do caráter cristão. Ele não se envolve com coisas ilícitas, pecaminosas. Justiça está ligada à conduta reta, imparcial perante todos no mundo, inclusive também na igreja. O servo de Deus não pode fazer e nem apoiar aquilo que é ilícito e ilegal. Justiça é quando o servo de Deus não apoia o que é errado. Não, ele tem uma conduta diferente, ele é do reino, ele faz parte do reino, ele é de Deus, ele não é lá do mundo, ele não pode apoiar, ele não pode concordar, ele não pode. Isso é justiça. E a piedade é a relação da alma em devoção a Deus, adoração e reverência ao Senhor. E fazendo isso, ele evita o pecado. E também tem a fé e o amor. É aquilo que identifica, irmãos, o verdadeiro crente. Ninguém é cristão sem fé e sem amor. E aqui não há disfarce, né? Ou a pessoa é amorosa e tem fé, ou não. Porque vai chegar um momento que a sua fé será colocada à prova, o seu amor também será colocado à prova. E também, por último, aqui nós temos constância e mansidão. Mostram a capacidade do cristão de resistir provações e permanecer diante do Senhor. Tentações, sedução do dinheiro, sedução. Nós precisamos, irmãos, estudar a palavra de Deus, nós precisamos esmerar no estudo da palavra de Deus. Aí eu estou falando aqui para os Timóteos, né? Aqueles que estão imbuídos dessa responsabilidade, fazer pós-graduação, mestrado, não para pastorear uma igreja melhor. Isso é sedução. Isso é sedução. E isso é perigoso entrar por esse caminho, muito perigoso. E é um passo para fazer isso. Por isso que o apóstolo Paulo fala para Timóteo aqui, para os Timóteos de agora. Cuidado, foge dessas coisas. A prioridade da igreja não é só o pastor, mas todos nós temos que tomar cuidado com a sedução do dinheiro, tomar cuidado com isso, porque isso afoga os homens na ruína, afogam. Que Deus tenha misericórdia de nós, né, meus irmãos? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, a exercer a piedade. Na empresa onde nós trabalhamos, nós precisamos que as pessoas vejam de fato que nós somos de Deus, que nós não somos deste mundo. Aonde você estiver andando, dirigindo seu carro, dirija como um crente piedoso, né? Nós vamos pensar nessas coisas. A prioridade nossa neste mundo aqui é ser sal e luz do mundo, Jesus falou. Nós não podemos andar de mãos dadas com o mundo. Nós precisamos disso. Ainda bem, irmãos, que nós sozinhos nós não conseguimos. Seu coração é corrupto, tem resquício de corrupção, o meu também tem. Ainda bem que a graça de Deus foi implantada através do Espírito Santo em nosso coração. E quando você fizer algo, se você tem a graça de Deus, se você é salvo, quando você fizer algo, você vai, meu Deus, fiz errado. Conserta esse negócio, peça perdão a Deus, e diz, Senhor, eu preciso ter mais reverência ao Senhor. Preciso viver a vida de acordo com o padrão do Senhor. Preciso fazer isso para a glória
do Senhor. E não é isso que está aí no capítulo 4, versículo 12, eu estou terminando só para a gente concluir aqui. Capítulo 4, versículo 12 de Timóteo. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Torna-te padrão dos fiéis, Timóteo, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, Timóteo está representando todos nós aqui, irmãos. A palavra que é para Timóteo é para nós precisamos ser padrão na nossa vida. Precisamos ser padrão. Não podemos agir como o mundo age e nem apoiar as ilicitudes do mundo. Nós precisamos exercitar a piedade. E o que é piedade, irmão? Se alguém te perguntar, li várias vezes nas cartas de Paulo sobre piedade. Ele fala 7 vezes sobre piedade nas suas cartas. O que você vai responder? Piedade não é dó e nem compaixão. Piedade é ter uma conduta compatível com o caráter de Jesus. Isso é piedade. Piedade é ter temor a Deus aonde você estiver. Piedade, exercitar a piedade, é você ter reverência a Deus, o lugar onde você estiver. Não somente no culto, mas também em todo lugar que nós estivermos. Se você entendeu isso, irmãos, eu saio daqui satisfeito. Isso é piedade. Exercita-te na piedade. Exercita-te no temor a Deus. É fácil? Não é. Mas o Espírito Santo está conosco para nos ajudar. Fale com Ele. Fale com Ele e com certeza Ele vai ajudar você como está ajudando. Ajudou aqueles que também, inclusive o apóstolo Paulo, né, ele diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso faço. Miserável homem que sou. Reconheça quem você é, independente da graça de Deus, porque nós não somos superpoderosos, irmão. Não somos mesmo. Não somos mesmo superpoderosos. Nós somos pecadores dependentes da graça do Senhor. Se o Senhor não estiver ao nosso lado, implantando o temor em nosso coração, não, já era. Nós nos perecemos. Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecendo a Deus.